torcedor rubro-negro que acordou cedo ou virou a madrugada para acompanhar esse jogo já pode dizer que valeu cada minuto. O Vitória fez história na Vila Belmiro. 1-0 diante do Santos, fora de casa, e mais do que os 3 pontos, o time constrói um novo capítulo no Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez, o Leão vence 2 partidas seguidas sem tomar gol e, de quebra, conquista sua primeira vitória na Vila. É algo simbólico, marcante, porque estamos falando de um clube que luta jogo a jogo para mudar a narrativa da temporada. E parece que a chave finalmente começou a virar. E essa virada de chave tem nome e sobrenome: Jair Ventura. Em apenas 5 jogos no comando, ele já soma 3 vitórias e vem conseguindo reorganizar o time com um padrão competitivo. Mesmo nas derrotas, como contra o Grêmio e o Vasco, o time apresentou desempenho. Contra o Vasco, por exemplo, a expulsão mudou completamente o cenário do jogo. Mas até ali, o Vitória fazia uma boa partida. E o que dizer da atuação contra o Santos? Foi um jogo de imposição, de eficiência, de inteligência tática. O Vitória soube sofrer e também soube atacar. O Santos teve chances, claro. Teve bola que sobrou limpa para o Guilherme, teve cruzamentos perigosos. Mas no geral, o Vitória foi mais eficaz. Fez o que precisava ser feito. E dentro desse contexto, não dá para não exaltar a atuação de Mateuzinho. Quantas vezes o torcedor não cobrou o retorno dele, pedindo esse jogador mais decisivo, com presença na área? Pois bem, ele voltou e decidiu. Fez o gol da vitória, foi participativo, mostrou por que é peça-chave nessa reta final. Se a gente falava tanto de roteiro de rebaixamento, que nada dava certo, que o time lutava, mas não conseguia vencer, agora parece que os ventos mudaram. Gol de pênalti? Sim. Mas um pênalti bem marcado. O segundo favorável ao Vitória em todo o campeonato. E mais, um pênalti que o árbitro só deu após revisão do VAR, sendo que a marcação em campo já deveria ter acontecido de imediato. Não precisava de tecnologia para aquele lance. Na defesa, um nome se destacou de forma incontestável: Ramon. Que partida fez esse cara? Ganhou quase tudo, dominou o setor, foi soberano nos duelos. E ele não esteve sozinho. Cáceres também foi importante, mesmo com o terceiro amarelo que o tira do próximo jogo. O trio de zagueiros funcionou bem. Aliás, a escolha pelo sistema com 3 zagueiros foi uma das respostas que Jair Ventura trouxe para neutralizar a proposta ofensiva do Santos, que aposta muito nas jogadas de amplitude e cruzamentos constantes. E o Vitória soube conter isso. Neutralizou a maior parte das jogadas aéreas, fechou os espaços e ainda conseguiu sair com perigo nos contra-ataques. E foi justamente nas transições rápidas que o time teve a chance de matar o jogo. A verdade é que o Vitória poderia ter saído com um placar mais elástico. Teve inversão de jogo para Ailon, teve chegada do Lucas Braga, teve participação do Osvaldo. Foram oportunidades criadas que poderiam ter resultado em um segundo gol, algo que traria mais tranquilidade no fim. Mas o que importa é que o resultado veio. Vitória fora de casa, sem sofrer gols, controlando o adversário em boa parte do confronto. A torcida compareceu em bom número, mais de 11.000 pessoas na Vila. O clima era de pressão para o Santos, mas o Vitória soube administrar. Mesmo com momentos de tensão, o time não se desesperou. Fez o jogo que precisava fazer. Foi eficiente quando teve a bola e sólido quando precisou marcar. E isso mostra como o trabalho de Jair Ventura começa a surtir efeito. O time é mais organizado, tem padrão, tem postura. E isso influencia diretamente na confiança dos jogadores. Nomes que vinham oscilando começaram a entregar. Zé Marcos, por exemplo, muito criticado em outros jogos, fez uma partida segura. Neres entrou bem, deu conta do recado. Baralhas, mesmo no sacrifício, foi importante. William Oliveira, quando acionado, também correspondeu. E até Rizomar, que segurou a bola lá na frente, sofreu faltas e fez o pivô, foi fundamental para aliviar a pressão. São detalhes que mostram que o elenco está fechado, comprometido. Cada peça tem um papel. Cada minuto em campo conta. E é esse espírito que o torcedor precisa abraçar.
Porque ainda restam 9 jogos, 9 batalhas. Não é hora de baixar a guarda. A vitória na Vila Belmiro é histórica, sim. Mas o campeonato não termina aqui. E o próximo compromisso é contra o Corinthians no Barradão. Jogo grande, confronto direto. E é nesse tipo de cenário que a torcida precisa fazer diferença. 30 mil no estádio, clima de guerra. Não é só festa, é resistência. É o grito que empurra, é a energia que contagia. É claro que ainda tem muita coisa para ajustar. Não dá para romantizar os problemas. O time ainda falha em algumas tomadas de decisão, falta capricho em algumas finalizações. Mas a evolução é visível. A postura mudou. O Vitória entra em campo com outro olhar, com outra confiança. Não é mais aquele time que joga para não perder. Agora é um time que acredita que pode vencer. E isso muda tudo. Muda a maneira como o adversário olha, muda a forma como os jogos se desenham. O Vitória não é mais presa fácil. O campeonato começa a olhar diferente para o rubro-negro. Times como Internacional, Atlético Mineiro, Bragantino e até mesmo o Ceará, que tem confrontos difíceis pela frente, começam a perceber que o Vitória está vivo. Que se vacilar, o Leão vai engolir. E não é exagero. A gente tá falando de um time que começou o campeonato com toda a cara de rebaixado, mas que agora mostra sinais claros de recuperação. E o mérito é coletivo. Da comissão técnica, dos jogadores, da torcida que abraçou, mesmo nos piores momentos. Esse jogo na Vila poderia ter tido muitos gols. Poderia ter sido 2-2, 3-2, 1-1. Mas não foi por acaso que terminou 1-0 pro Vitória. O time soube aproveitar a chance que teve e soube resistir quando foi necessário. Não se escondeu. Não recuou além da conta. E mesmo jogando fora de casa, soube comandar o jogo em diversos momentos. Isso é maturidade. Isso é leitura de jogo. E mostra que o time está crescendo não só na tabela, mas também dentro de campo. E mesmo com desfalques, o Vitória mostrou que tem alternativas. Claudinho pode voltar para o jogo contra o Corinthians, o que seria importante diante da ausência de Cáceres. Mas se não voltar, o torcedor já sabe que tem gente pronta para entrar e dar conta. Porque agora ninguém joga sozinho. Agora é coletivo. É time. É alma. É entrega. E essa entrega foi vista em cada bola dividida, em cada disputa aérea, em cada corrida para fechar espaço. O torcedor rubro-negro reconhece esse tipo de jogo. É o DNA do clube. Lutar até o fim. E é isso que pode fazer a diferença nessa reta final. Porque técnica todo mundo tem. O que separa quem cai de quem se salva, muitas vezes, é o coração. E isso, o Vitória tem de sobra. A chave virou? Ainda não dá para cravar. Mas ela está girando. E se vencer o Corinthians no Barradão, aí sim, a virada será oficial. Aí ninguém segura mais. Porque o time ganhou confiança, ganhou consistência, e principalmente, ganhou a torcida de volta. A Vila Belmiro foi o palco de uma vitória simbólica. Mas é no Barradão que o grito vai ecoar mais forte. E quando a gente fala dessa sequência, não tem como ignorar o peso emocional do momento. O torcedor do Vitória passou o ano todo convivendo com frustrações, derrotas amargas, atuações que geravam mais dúvida do que esperança. Cada jogo era um novo teste para a paciência, para a fé. E agora, de repente, o cenário começa a mudar. Não porque o time virou uma máquina de jogar futebol da noite para o dia, mas porque encontrou um jeito de competir, de acreditar. A mudança começa quando o grupo se convence de que é possível. E é isso que está acontecendo. O elenco entendeu que pode jogar de igual para igual, mesmo em estádios pesados, mesmo com torcida contra, mesmo contra adversários mais badalados. O Vitória não está mais entrando em campo como figurante. Está brigando por protagonismo. A atuação contra o Santos é um reflexo claro disso. Não foi uma vitória por acaso. Foi construída, foi merecida. O pênalti foi só a consequência de um jogo em que o Vitória soube trabalhar os espaços, explorou as costas da defesa adversária, jogou com personalidade.
E não adianta tentar diminuir o resultado dizendo que o Santos está mal, que o time paulista não vive um bom momento. Isso faz parte do futebol, e é justamente nesses momentos que times inteligentes sabem aproveitar a brecha. O Vitória não teve pena. Foi lá e fez o que precisava ser feito. Controlou o jogo, segurou a pressão e ainda criou para ampliar. A sensação que fica é a de um time que está amadurecendo sob pressão. E Jair Ventura tem muito mérito nisso. Com pouquíssimo tempo de trabalho, ele conseguiu reorganizar o setor defensivo, recondicionar fisicamente o grupo e, acima de tudo, mudar o estado mental dos jogadores. Porque em muitos momentos do campeonato, o Vitória era um time que se desmanchava quando levava um gol ou quando era pressionado. Agora, é um time que resiste. Que sabe sofrer. Que sabe respirar fundo e voltar para o jogo. E isso não é simples. Isso vem com comando, com trabalho de vestiário, com confiança construída no dia a dia. É o tipo de coisa que não aparece na estatística, mas muda o rumo da temporada. E se a gente observar as últimas partidas, mesmo aquelas em que o Vitória não venceu, dá para perceber uma evolução clara. Contra o Grêmio, por exemplo, fez um jogo competitivo. Contra o Vasco, mesmo com um a menos, deu trabalho. Contra o Bahia, venceu jogando melhor. Contra o Ceará, fez um primeiro tempo bom. E agora, na Vila, mostrou consistência e equilíbrio durante os 90 minutos. Essa sequência mostra que não é sorte. É trabalho. É construção. É ajuste fino sendo feito sob pressão. E isso precisa ser reconhecido. A torcida está voltando a acreditar porque está vendo entrega. Está vendo atitude. E quando isso acontece, a relação entre arquibancada e campo se fortalece. O Barradão vai ser decisivo nesse momento. Contra o Corinthians, o clima vai ser de decisão. E não só pelo adversário, mas porque o time precisa emendar a terceira vitória consecutiva, algo que ainda não aconteceu neste campeonato. Se vencer, o Vitória não apenas se aproxima de sair da zona de rebaixamento, mas também ganha uma injeção de ânimo para a sequência que virá logo depois, com jogos pesados como Cruzeiro e Botafogo fora de casa. Por isso, cada ponto conquistado agora vale mais do que os 3 pontos em si. Vale pela moral, pela confiança, pela recuperação da identidade. E falando em identidade, o que se viu em campo contra o Santos foi um Vitória com cara de time copeiro. Que sabe a hora de acelerar, sabe a hora de cadenciar, que entende os momentos do jogo. É o tipo de leitura que faltava nas rodadas anteriores. O time amadureceu. E isso não significa que todos os problemas estão resolvidos. Ainda tem peça oscilando, ainda tem jogador que precisa crescer. Mas o coletivo está funcionando. E quando isso acontece, os erros individuais passam a pesar menos. A gente viu Zé Marcos, por exemplo, fazer um bom jogo depois de ter sido duramente criticado. Viu jogadores entrando do banco e contribuindo. Viu até quem estava no sacrifício, como Baralhas, se doando ao máximo. E isso faz diferença. Porque esse é o tipo de atitude que arrasta. Um time com garra contagia. Dá confiança para quem está fora, dá força para quem entra. A torcida vê isso e responde na mesma moeda. Já dá para sentir que o clima em Salvador vai ser diferente nessa reta final. O Barradão vai pulsar. E isso é essencial, porque a margem de erro continua pequena. O Vitória ainda está na zona de rebaixamento. Ainda precisa pontuar em praticamente todos os jogos restantes. Mas agora tem algo que não tinha antes: competitividade. E isso muda completamente o cenário. Porque o time que não competia agora briga por cada bola como se fosse a última. E quando se joga assim, com sangue nos olhos, com entrega de verdade, tudo pode acontecer. O que a gente viu contra o Santos foi um time que não deixou o adversário confortável em momento nenhum. Mesmo com o Santos tendo posse, tendo volume em alguns trechos, o Vitória não se perdeu. Continuou firme, organizado, confiante. Teve jogo de corpo, teve inteligência para cavar faltas, teve segurança para administrar o resultado. E esse tipo de postura faz diferença principalmente fora de casa. Porque a pressão é grande, o desgaste é maior,
mas o time soube como lidar. A atuação do sistema defensivo, aliás, merece um destaque especial. Além de Ramon, que foi monstruoso, o trio de zagueiros como um todo funcionou bem. Neres entrou bem. Cáceres, mesmo pendurado, fez o trabalho sujo. O meio-campo, mesmo desfalcado, conseguiu marcar forte. E o ataque, ainda que não tenha sido brilhante, teve mobilidade e conseguiu prender a bola no campo ofensivo em momentos importantes. A bola não voltou tão rápido quanto em outros jogos. E isso alivia a pressão lá atrás. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mundo do futebol brasileiro acordou em clima de tensão depois que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, confirmou o cancelamento da partida entre Santos e Vitória, deixando torcedores, dirigentes e comentaristas em um verdadeiro frenesi. A notícia, que começou como um rumor nos bastidores, ganhou força à medida que informações sobre possíveis irregularidades começaram a circular, reacendendo debates sobre transparência e justiça nos gramados nacionais. Segundo fontes não oficiais, a decisão teria origem em questionamentos sobre a arbitragem e supostas falhas administrativas que poderiam ter comprometido o resultado. Embora o STJD não tenha detalhado publicamente todos os motivos, os rumores apontam para uma investigação minuciosa, que teria se estendido por semanas, envolvendo análises de vídeos, depoimentos de jogadores e técnicos, além de uma revisão de procedimentos internos dos clubes. A repercussão é imediata e intensa. Torcedores do Santos demonstram indignação, alegando que o time foi prejudicado e que o cancelamento pode abalar a confiança na competição. Do outro lado, a torcida do Vitória vê a medida como justa, levantando questões sobre possíveis benefícios que teriam sido concedidos indevidamente. Nas redes sociais, os comentários vão de teorias conspiratórias a especulações sobre punições futuras, enquanto especialistas discutem as implicações legais e esportivas de uma decisão tão drástica. Entre os bastidores, circulam nomes de dirigentes e conselheiros que estariam pressionando para que o assunto seja tratado com prioridade máxima, evitando que o episódio se transforme em um escândalo maior. Jornalistas esportivos apontam que o cancelamento de um jogo já realizado é algo extremamente raro e que, dependendo dos desdobramentos, pode gerar precedentes importantes para outras partidas no país. Enquanto isso, os clubes permanecem em silêncio oficial, mas fontes internas indicam reuniões intensas para avaliar estratégias e possíveis recursos. Alguns jogadores, por sua vez, teriam se mostrado frustrados, temendo impactos no calendário e na preparação física. Com o burburinho crescendo, a expectativa é que novas declarações do STJD ou de representantes dos clubes possam redefinir completamente o cenário do futebol brasileiro, mantendo fãs e especialistas atentos a cada movimentação. A polêmica, portanto, promete se estender por semanas, alimentando conversas em todos os cantos, bares, redes sociais e mesas de dirigentes. Em um país onde futebol é paixão e notícia se espalha rápido, o cancelamento de Santos e Vitória já se transformou em assunto quente, e ninguém quer perder o próximo capítulo desse drama nos gramados nacionais. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.